Aí, agora já está gravando. Bom, esse é o Encontro Coletivo 1, primeiro encontro coletivo aí, onde vocês vão estar tendo contato com os outros empresários que estão participando desse encontro. Vou mostrar para vocês aonde que a gente está. A gente está justamente neste ponto. Então vai ter hoje uma palestra de inovação e produtividade e vai ter uma palestra também sobre os indicadores. Os indicadores que eu tanto comentei com vocês, vou estar falando um pouquinho mais, falar da importância deles. Seria mais uma palestra inspiracional, né, para vocês entenderem e é importante vocês terem uma boa noção sobre esses dois pontos, que é a inovação e produtividade e os indicadores, porque é o que a gente vai estar trabalhando durante o programa. É o que a gente passou durante a capacitação e é o que vem sendo passado para nós e como a gente pretende também estar levando esse conhecimento para vocês. Bom, então estamos justamente nesse ponto, encontro coletivo 1, logo após o encontro individual 2. Eu até cheguei a fazer alguns encontros individual 2, aliás. Ele vem logo após o encontro individual 1, mas eu passei para vocês um pouco do encontro individual 2, para algumas pessoas já, para tentar adiantar. E agora estamos no encontro coletivo 1. Vou passar para vocês aqui uma novidade também, em primeira mão. Foi feita uma mudança no tempo do ciclo. Antes eram de 3 meses, agora foi decidido alterar para 4 meses. Por que foi feita essa mudança? Porque foi justamente pensando nos empresários, porque como o tempo ele foi reduzido de forma muito brusca, né? Foi de 8 meses para 3 meses, então foi decidido tentar deixar um pouco menos brusco isso, diminuindo pela metade. E assim tem um pouquinho mais de tempo para trabalhar, para conseguir desenvolver os projetos, até porque pela época da pandemia, né, tá um pouco complicado para as pessoas se adaptarem e está afetando muito o faturamento, está tendo uma crise de matéria-prima também, muitos têm comentado. Então a gente achou mais interessante por conta dos empresários, né, justamente alugar um pouquinho mais esse prazo. Então agora o ciclo, ao invés de 3 meses, vão ser 4 meses. Então a gente vai ter um pouquinho mais de folga também, porém não vou alongar muito também esse tempo, né? Não vai acabar alterando muito a agenda. Vai alterar um pouco porque vai ter um pouco mais de folga e vai ficar melhor para não pressionar vocês. Porém, eu ainda vou procurar estar fazendo com antecedência para caso ocorra algum problema eventual durante o projeto, a gente consiga ter um tempo para remediar, né? Bom, nosso roteiro, a gente está justamente nessa palestra. Alguns fizeram já o mapeamento dos problemas, a maioria de vocês ainda não, vou estar fazendo essa semana, e logo depois a gente passa para outras etapas. Então, o foco de hoje vai ser as palestras inspiracionais. Mas, antes de tudo, vou pedir para vocês se apresentarem, e para isso vou dar um minutinho só para não acabar alongando muito esse tempo, porque imagina se for 3 minutos para cada, já vai dar um bom tempo, né? Então, vai ser um minutinho para cada. Vou pedir para vocês falarem o seu nome, o nome da empresa, a área de atuação da empresa, qual produto vocês vendem, ou serviço que vocês oferecem, né? E a localidade. Bom, vou pedir para vocês se apresentarem em ordem alfabética aqui, começando pela Andrea. Boa noite, eu sou a Andrea, da Madeira Arte Companhia, uma loja de artesanato em Sorocaba. Eu tenho um mix grande de artesanato, né? Então, MDF, gesso, pincel, tinta, uma loja bem completa para o que as pessoas precisarem nesse ramo. Faço várias lives, ensino a pintar, a fazer várias técnicas, e assim a gente está conseguindo passar esse período diferente. Legal, André. Vou passar para a Anne agora. Oi, boa noite. O meu nome é Anne Bazejo. Eu sou fundadora da marca Anne Louise Maquiagem Sustentável. Sou aqui de Sorocaba. A nossa marca, ela tem toda a sustentabilidade envolvida nas embalagens dos produtos. Comercializamos através de e-commerce, não temos loja física. E estamos aqui também no Projeto Ali para buscar inovação e produtividade da nossa empresa.
Legal. Cristiane? Oi, eu sou a Cristiane. Eu tenho, na verdade, meu pai tem uma mercearia, fica localizada no Trujillo. E na verdade, assim, a mercearia já vinha sofrendo um pouco no decorrer dos anos, porque as coisas foram mudando, mas o meu pai ele não foi acompanhando essas mudanças. Então, eu já fiz uma tentativa e aí estou aqui nessa segunda tentativa para ajudá-los e acabar me ajudando também, porque hoje eu tenho um filho pequeno de 3 anos, eu não estou mais no mercado, eu sou formada em moda, e então vai acabar sendo bom para as duas partes. E é isso. Legal. Próxima pessoa agora, acabou saindo aqui da minha tela. Vocês estão conseguindo ver na lateral? Bom, agora está aparecendo. Daniela. A Daniela está com o microfone fechado. Só clica no microfoninho aí, Daniela, e já libera. Se for no computador, é na lateral direita superior. Certo? Acho que estamos ouvindo. Não. Meu nome é Daniela, eu e meu esposo Antônio temos uma farmácia de manipulação, produtos naturais, homeopáticos, aqui em Porto Feliz. Legal. E... Bom, vamos para o João agora. Boa noite, meus amigos. Eu sou de Sorocaba, minha empresa é aqui de Sorocaba. Já tenho um bom tempo aqui nessa cidade. É a Rota Uniformes. Temos a parte de confecção e temos a parte de loja física e virtual, tá? Nessa empresa, é uma empresa totalmente familiar, onde atua eu, a minha esposa Flora e minha filha mais velha Priscila, tá, pessoal? Nós atendemos basicamente a linha de uniformes escolares e a linha de uniformes corporativos. Sendo que na linha de uniformes corporativos nós já atendemos, graças a um trabalho feito já de 20 anos, ou até mais, posso dizer, nós atendemos já todo o Brasil, tá, pessoal? E estou aqui disposto a participar disso, para novamente nós inovarmos e ter o que puder compartilhar com vocês, tá bom? Vocês me ensinar e eu também poder ensinar vocês no que for possível. Um abraço. Certo, agora o Márcio. Boa noite a todos, eu sou Márcio Bueno. Eu tenho um grupo de empresas no ramo de manutenção industrial. A gente atua aqui na região de Sorocaba, nas maiores multinacionais aqui da região. Trabalho com manutenção civil, pintura, né, industrial e também com terraplenagem voltado para a indústria. Legal. Bom, agora Marcos. Opa! Boa noite para todos. Não sei se... Meu nome é Marcos Cabral, eu sou novo aqui em Sorocaba, estou apenas 1 ano, mas eu venho instalando a minha empresa em fase de implantação, lá no Parque Tecnológico. O nome da empresa é Hidroflex, e é uma empresa focada para a redução de consumo veicular à base de hidrogênio. Eu sou a única empresa, a única tecnologia hoje no Brasil com certificado de laboratório credenciado pelo Inmetro e 100% legalizada, né? Com
com laudo técnico da FATEC. Então, a ideia é entrar no mercado para suprir essa necessidade de economia. O combustível está caro para caramba. Então, fazer um carro movido parcialmente a água. Essa é a ideia. Está funcionando plenamente, graças a Deus. Legal, Marcos. Sidney agora. Sidney. Presente. Bom, enquanto não responde... Opa. Olá, pessoal. Estão me ouvindo? Olá. Estou ouvindo sim. Pode falar, Sidney. Desculpa aí, Lucas. Eu sou o Sidney Túlio, mais conhecido como Túlio, aqui em Porto Feliz. Eu tenho a agência de viagens, a CVC, aqui na cidade. E a gente sofreu muito, estamos sofrendo ainda, né, com a pandemia. E então, tudo que a gente puder agregar aí de treinamento, de ensinamento, vai ser fundamental para a gente nessa retomada, iniciar com esperança, né? É isso que eu espero aí. Obrigado, gente. Um abraço a todos. Larissa. Vou passar a bola para você agora. Acabou chegando um pouquinho depois, a gente está se apresentando, daí estou pedindo para o pessoal falar o nome da empresa, a área de atuação da empresa e qual produto ou serviço que vocês oferecem, e a localidade, por fim. É que eu estava pelo computador, daí eu saí correndo ligar no celular. Tranquilo. Então, eu me chamo Larissa, né? Eu sou da SJ Ferro e Aço. Na verdade, a empresa é dos meus pais, né? A gente trabalha no ramo de estruturas para casa, né? De ferragem para construção. No momento, meus pais, né? Eles estão querendo passar a loja, né? Porque já trabalharam a vida toda e eu e meu irmão, a gente é do ramo, né? Eu sou arquiteta e ele é engenheiro, então nós vamos acabar né, ficando com a loja e dando continuidade para que não morra, né? A gente está há 24 anos no mercado aqui em Sorocaba e com pandemia, com vários outros fatores, a gente acabou, né, às vezes dando uma caída, não sabendo administrar correto, e é por isso que a gente, né, deu uma abriu um pouco a mente para a gente entrar nisso e tentar melhorar o que a gente já tem. Tá certo, Larissa. Bom, para finalizar aqui, vou pedir para o Túlio se apresentar. Agora o outro Túlio, Túlio César. Boa noite, pessoal. Tem outro xará aí de Porto Feliz, eu sou de Sorocaba, tá? O nome da minha empresa é Alumikit. Eu trabalho com perfis de alumínio e acessórios para montagens. Não é focado no ramo da construção civil, esquadrias, portas, é um outro segmento, é mais na aplicação industrial, para fazer estruturas, bancadas. Estou trabalhando um pouco a marca, criando uma nova marca, e estou aí aberto para qualquer consulta e aprendizado aí com vocês também. Bom, a Flávia acabou de entrar. Flávia, tava com a internet com problema, né? Como é que tá agora? Tá conseguindo falar? Oi, tá me ouvindo? Oi, estamos te ouvindo sim.
Então, Flávio, eu estou pedindo para o pessoal se apresentar. Você acabou não ouvindo, né? Estava com problema na ouvi umas partes, internet. tá bem cortado. Minha internet, tanto no 4G quanto no Wi-Fi, tá horrível. Bom, vou Nossa, tentar, se cortar qualquer coisa, eu vou repetindo. tranquilo, pode falar, fica Tá. à vontade. Então, eu sou a Flávia, eu tô na Safira Azul, joias aqui em Porto Feliz. Tô completando 2 anos agora que tô na loja. A loja tem 35 anos, aliás, 33 anos aqui na cidade. Eu assumi há 2 anos. No momento, eu tô fazendo todas as partes, né? Tanto comercial, vendas, compras, pagamentos, recebimentos, publicação, foto, tudo que tem para fazer em todas as áreas possíveis da empresa, sou eu mesmo que sou a responsável. E é isso, tá tentando cada dia melhorar o serviço, o atendimento, os produtos para ser referência aqui na cidade. Maravilha. Bom, só uma dúvida aqui. Eu estou vendo que está com 2 João. Será que seria uma outra pessoa que está entrando com um perfil diferente? Ou é você mesmo, João, que está com 2 contas abertas? Não sei, viu? Sinceramente, não sei. Sou eu. Boa noite, é o Pedro aqui de Porto Feliz, Ah, Porto sim. Cadeiras. Que é João Pedro, né? Ah, Mas sim. aí, como meu pai já é João, então eu uso Pedro para não confundir. Tá certo. Bom, então, pode se apresentar de forma bem breve, Pedro. O nome da empresa, área de atuação, localidade. Bom, sou o Pedro da Porto Cadeiras, aqui de Porto Feliz. Nós trabalhamos com móveis de escritório, parte corporativa, né? Cadeiras, mesas, armários, e também a parte de aço, armário de aço, arquivo de aço, estante de aço. Estou na uma das avenidas principais aqui. A empresa eu trabalho junto com meu pai. Nós temos aqui de Porto Feliz 2 anos e pouco de atuação. De CNPJ dá 2 anos e 2 meses. Estamos conhecendo a região ainda, vindo de São Paulo. Meu pai já está no ramo há mais de 30 anos. Tem uma empresa em São Paulo que está ativa, que o meu irmão cuida há 26 anos, se eu não me engano. E é isso aí. Estamos tentando expandir para outras cidades, né? Para tentar buscar um público maior. Maravilha. Bom, então vou seguir aqui. A gente tem 12 pessoas. Provavelmente eu vou acabar reagendando para conseguir falar com as outras pessoas também. E vamos seguir a palestra. Bom, então vou dar uma palestra para vocês sobre inovação e produtividade, de acordo com o que nós aprendemos, né? Eu sempre gostei de estudar sobre esse tema, gosto de ouvir podcast, li alguns livros também. Para mim esse tema é muito gostoso de comentar. E falar um pouco da importância também, né, da inovação. Opa. Travou aqui, vocês estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Ouvindo aqui. Estou te ouvindo também. Beleza, aqui saiu a apresentação, vocês estão vendo alguma coisa? Para mim tá ok. Para mim tá ok também. Tá. Não. Para mim tá ok, tá aparecendo na tela Brasil mais produtivo. Certo. Agora não mais. Certo. Agora sumiu aqui para mim também. Vou colocar de novo porque para mim não estava aparecendo. Estranho, tem o Kleber, ele tem uma empresa de confecção. Seria bem interessante se estivesse junto com o João aqui, já íamos conhecer um pouco mais. Mas a gente
reúne eles aí de um outro momento. Vai ter um encontro coletivo 2, 3. Ele estava tentando entrar aqui, estava ele e a mulher dele tentando entrar, não conseguiram. Se alguém puder dar e que entende um pouquinho mais dessa parte, puder dar um apoio nele, para ele, ali no grupo do WhatsApp, eu não estou podendo dar mais, senão eu vou acabar pegando mais tempo de vocês ainda. Se alguém puder, tiver um pouquinho mais de facilidade nessa área, ia ser legal dar uma ajuda lá no grupo. Certo. Estão vendo agora? Agora voltou, Túlio. Agora voltou. Pronto, agora vamos. Bom, o programa Brasil Mais, ele é um programa que é feito para aumentar justamente a produtividade do Brasil. A produtividade do Brasil ela é bem baixa, né? E então ela visa aumentar a produtividade e a competitividade das empresas no Brasil inteiro. E justamente com a promoção das melhorias rápidas, utilizando baixo custo para isso e com o objetivo de causar o maior impacto possível. Esse programa também oferece às micro, pequenas e às médias empresas algumas soluções para melhorar a gestão, inovar os processos e reduzir os desperdícios. Aí dessa forma conseguir, como impacto final, aumentar a produtividade. E como parceiro tem a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Ela é basicamente uma agência de inteligência do governo federal com foco no setor produtivo, e ela possui algumas ações voltadas à promoção da inovação e o aumento da competitividade do país. E, bom, em relação aos outros parceiros, eu tenho o Sebrae, né? Alguns já conhecem bem, outros só têm uma ideia do que eu comentei e tudo mais, mas o Sebrae ele é especialista em micro e pequenas empresas, ele já tem muita experiência nessa área e consegue atuar de forma bem assertiva nesse quesito. Outro parceiro também é o Ministério da Economia, o mais preocupado de todos, assim, né, em relação ao aumento da produtividade, porque isso impacta diretamente na economia, e é por isso que existe esse programa Ali, na verdade, né? O programa Ali, ele é um braço desse Brasil mais produtivo. Então, ele é de extremamente importância, porque ele tem o potencial de impactar muita gente e promover um impacto grande na sociedade. E, por último, um outro parceiro é o Senai. O Senai, ele tem um papel de atuar mais na parte da indústria, ele consegue proporcionar às pessoas, né, bastante conhecimento, ele tem muitos cursos, acaba tendo alguns apoios como consultorias, assessorias, e ele acaba ajudando bastante também na parte industrial. Bom, eu cheguei a comentar com vocês, talvez eu tenha passado alguma informação errada, falando que o Brasil está acho que eu falei em 178, mas na verdade é 77 o lugar dele, né? Não é 178. Porém, ele ainda está muito abaixo, no ranking de 123 países, a gente consegue ver o Brasil em 77º. Então, para cada 4 trabalhadores brasileiros, um americano produz a mesma coisa. Então, para você ter ideia do quanto que é baixa a produção. A gente consegue ver nesse gráfico que as microempresas, elas estão com um azulzinho bem escuro. Olha, dê uma olhada, tem o Brasil, Argentina, Chile, e pode ver que nesse ranking aqui, ó, o Brasil só está acima do Chile e do Peru. Isso em relação às micro e pequenas empresas, mas já perde em questão das médias, por exemplo. E está perdendo feio aqui para a Argentina, tanto no quesito das microempresas quanto das pequenas empresas. Eu estava observando aqui, ó, em relação à Alemanha, a Alemanha ela é quase 7 vezes mais produtiva que o Brasil. É uma vergonha, quase um 7-1 de novo, né? Não basta já no futebol, no setor produtivo também. Aí é que a gente procura identificar as causas, né? Por que o Brasil não é tão produtivo dessa forma quanto esses outros países, né? A gente pode ver aqui a Espanha, a França, a Itália. Não sei se vocês têm uma ideia, mas a Espanha, por exemplo, Espanha, França e Itália, se juntar os 3 países, às vezes não dá um estado brasileiro, não dá um Amazonas. Então, a gente tem muito mais recurso natural, tem muito mais potencial de crescer, tem muitas pessoas, tem ótimos empreendedores, e por que então que não está tendo esse retorno na parte da produtividade real? Bom, aqui seria algum dos motivos, né?
seria a gestão do desempenho, gestão do capital humano, a gestão financeira, gestão da produção, gestão de produtos e transformação digital, que agora é um tema novo e já é uma necessidade, não é mais um plus, né? Não é algo a mais, e sim algo necessário. E, por último, a gestão de operações e vendas. Então, cada ponto disso daqui dentro da empresa acaba tendo um impacto muito grande. E tudo isso aumenta a produtividade da empresa. A cada aspecto que é trabalhado dentro da empresa, consegue incluir um bônus a mais, digamos assim, nesse aumento da produtividade. E o nosso foco, e o foco desse programa, é justamente conseguir aumentar essa produtividade através desses quesitos. E para cada empresa vai encaixar um pouco mais de uma coisa. Algumas empresas precisam mais focar no processo, outros procuram melhorar a parte de venda, no marketing, outra é gestão financeira, que acaba ficando um pouquinho bagunçado ali, daí a gente tenta dar um auxílio para a pessoa conseguir caminhar sozinha em relação a esse ponto, porque é muito importante também ter esses dados organizados. Enfim, aqui tem um vídeo, não vou passar aqui para não ficar se estendendo muito durante a palestra, mas ele é bem legal. Assim que terminar a palestra, eu mando para vocês. Ele já é um vídeo elaborado pelo Sebrae Nacional. E aqui tem umas questões norteadoras para a discussão dessa palestra, né? Bom, como a gente consegue observar, existem algumas mudanças recentes que estão acontecendo na sociedade. É óbvio, assim, a questão da pandemia, né? A gente consegue ver que foi feita uma aceleração absurda em relação a delivery, ao home office, algumas tecnologias também que a gente nem imaginou que poderia ser usado assim. Acredito que muitos de vocês não imaginariam estar tendo uma palestra assim, de forma online. Muitos não estão acostumados com essa tecnologia, porém ela já é necessária, já é realidade, não é mais futuro, não é mais só uma conversa, então ela está acontecendo realmente. Então a tecnologia ela é realmente importante e já é uma necessidade hoje em dia. E isso daqui impacta inclusive no modelo de consumo. O que a gente mais consegue ver hoje em dia? Por exemplo, seria a questão do pedido online, né? No caso, o pedido online via aplicativo para um delivery, talvez para alguns serviços estão sendo transmitidos online, no caso de academias, por exemplo, estar transmitido seu serviço de forma online. Bom, dá para debater diversas aqui, mas qual que é o foco? O foco é que o modelo de consumo ele mudou. Ele não é mais como anterior. O concorrente de vocês não é só o concorrente direto. Vamos supor que tem a mercearia aqui. Apenas não é o supermercado. Apenas não é uma mercearia que fica a 2, 3 quilômetros de distância. Tem o online também. Às vezes é o supermercado na forma online, é uma empresa que só vende online, é uma conveniência que só vende online, por exemplo. Então, estão vindo outros concorrentes. Então, é muito importante se dar conta desses concorrentes e como se adaptar a esses modelos, ou então ainda criar novos modelos, né? Vamos supor que no seu ramo ainda não existe online. Aí você imagina, nossa, mas por que não existe, né? Talvez seja uma oportunidade. Então, esse é um dos pontos que eu gostaria de passar para vocês, de analisar esse novo modelo de consumo por parte das pessoas e tentar verificar alguma coisa que vocês podem fazer. Por exemplo, aqui, usando o exemplo da Daniela, né? Ela e o marido, eles têm uma farmácia de manipulação. E eles não podem vender os remédios online, assim. Aliás, até podem agora, que mudou uma regulação, se não me engano. Porém, a questão da divulgação ainda é um pouco restrita e tudo mais. Porém, eles podem fazer o marketing e vender online ao mesmo tempo de alguns produtos naturais que eles vendem. Então, seria uma nova forma de se reinventar. Muitas empresas não fazem isso ainda. Agora, tem outras empresas grandes aí, por exemplo, usando o mesmo meio deles, que seria a Droga Raia ou a Drogazil, por exemplo, eles já vendem diversos produtos online. Então, talvez seria interessante procurar trabalhar alguns aspectos assim, que não estão sendo trabalhados em outras empresas e que vocês podem fazer, sempre buscando, claro, o menor custo possível. Outro ponto também é o empoderamento do consumidor. O que é isso? O consumidor, hoje em dia, ele tem muito mais voz do que antigamente. Antigamente, chegava o consumidor na loja e ele acaba sendo só mais um, né? Porque tinha muita gente para vir comprar esses produtos, enquanto
o lojista ficava sendo, por exemplo, apenas o único da cidade, ou só tinha um concorrente, por exemplo. Então a concorrência estava baixa, só que hoje em dia a questão mudou. Hoje em dia a concorrência está alta e tende a aumentar, e o consumidor, o cliente, ele está cada vez mais em foco. Então, o que nós temos que fazer é adaptar nosso modelo de negócio para o foco ao cliente. Então, o cliente é o rei, né? O cliente chega na loja, ele tem que ser bem recebido, ele tem que ser, tem que ter um bom produto, tem que ter um bom serviço, porque senão ele vai procurar outro lugar e nunca mais vai voltar no negócio de vocês, né? Então, tem que ter o foco total no cliente, e esse é um dos modelos que nós estamos tentando seguir nesse programa e buscamos passar também para vocês. Já conheci um pouco do negócio de vocês, aí realmente muitos têm já esse foco no cliente, mas é sempre importante ressaltar e buscar novas melhorias para não ser passado para trás. Bom, outro aspecto é a tecnologia e a melhoria da produtividade, né? Hoje em dia a gente encontra diversas ferramentas, algumas já estão sendo aplicadas com vocês durante esse programa, outras que devem ser buscadas por vocês, a questão da melhoria contínua, né? Não dá para a gente realmente parar no tempo, né? Esperar as coisas passarem ou chegarem até nós. É a gente que tem que tomar uma postura proativa e realmente buscar novas melhorias, buscar novas tecnologias, ver o que as outras pessoas estão fazendo, o que as outras empresas estão fazendo, para a gente procurar tentar implementar nas empresas e de forma que seja realizável, né? Seja palpável, não seja algo que seja muito difícil de aplicar ou que seja uma realidade muito distante. E aqui a pergunta que não quer calar, né? Como buscar a melhoria da produtividade após a pandemia do novo coronavírus? Então, o que acontece? Realmente, eu vejo que o faturamento, né? O faturamento é o que tem sido mais afetado em praticamente todas as empresas. É uma realidade difícil, assim, que a gente está tendo que enfrentar. Mas a questão não é ficar pensando, nossa, meu negócio está sendo muito influenciado, o que eu devo fazer agora e tal. Mas não é ficar focando no problema em si, mas focar na solução. Não é focar em, nossa, meu Deus do céu, meu negócio realmente está ruim. A situação está muito difícil. Isso não vai resolver o problema, é focar realmente na solução. Quais meios que vão ser mais úteis agora após a pandemia? Será que eu tenho que reinventar meu negócio? Será que eu tenho que lançar novos produtos, novos serviços? Como que eu devo me adaptar? Como que está meu concorrente em relação a esse aspecto? Ele está se adaptando? Ele está buscando essa transformação digital? Ele está vendendo online o produto? Não está? Sabe, eu acho que esse que é o caminho, assim, buscar novas maneiras para se adaptar. Porque tem um ditado chinês, aliás, um provérbio chinês, que a crise é oportunidade. Então, é esse momento que é o maior momento de se reinventar. Muitas empresas que eu vi que conheci um pouquinho da história de vocês, já são empresas consolidadas, têm 20, 40, 60 anos, e por algum motivo vocês ainda estão aqui até hoje. Tem outros também que estão recentes, né? Inclusive, gostaria que vocês passassem, assim, depois um pouco do conhecimento de vocês, assim, falar um comentário, talvez um áudio no WhatsApp. Qual que foi o momento mais difícil para vocês, assim, durante os anos anteriores, que passaram por crise, e como que vocês conseguiram se reinventar? Talvez seja interessante para as pessoas que tiveram um negócio recente agora estão iniciando. Então, talvez seria legal esse compartilhamento. Bom, em relação à melhoria, né, dessa produtividade, então seria o foco desse programa justamente a gente vai medir a produtividade no início e vamos medir depois. A gente está analisando ainda como que vai se dar esse processo, né? Existe uma possível segunda onda e tudo mais que está sendo comentado, porém a gente poderia analisar os meios para que esse impacto não seja tão grande e que não tenha que fechar a empresa, demitir funcionário, tudo que vocês menos desejam. Só que para isso, esse é o momento da reinvenção. E também gostaria de ressaltar para vocês realmente aproveitarem bastante esse programa, aproveitarem essa rede de contato que está sendo passado para vocês, para realmente aproveitar, e é gratuito, né? Tudo que é gratuito a gente tem que receber de bom grado, né? E realmente aproveitar ao máximo para conseguir elevar a produtividade da empresa de vocês. Bom. Túlio, só um minutinho, desculpa.
Pode Eu estou falar. sem a imagem de novo, não sei se é só para mim ou é para todos, tá? Mas eu estou tentando ver aqui, tá bom? Mas pode continuar, eu estou escutando. Tá certo. Pessoal, mais alguém tá sem áudio? O áudio tenho não, áudio, a não imagem, tenho- aliás? não tenho a imagem, isso. Isso. Não, tá tudo bem aqui, palestra produtividade. Tá certo. Para mim também, está aparecendo aqui, palestra, produtividade, indicadores de desempenho. Isso, para mim tá a mesma coisa. Tá certo. Qualquer coisa você dá um toque, João. A gente Ok, obrigado. tenta Obrigado. fechar a apresentação e abrir novamente. Tá ok, obrigado. Bom, mas de qualquer forma eu também vou falando tudo que tá escrito aqui, não tem muita coisa escrita assim, o foco mais é no que eu vou falar mesmo, então não vai ser afetado em relação a isso, tá? Beleza, aqui então, nessa palestra da produtividade e os indicadores de desempenho, falei tanto, né, dos indicadores, a importância deles para vocês, vou falar um pouquinho mais, porque realmente eles têm uma importância absurda e eles podem ajudar muito na empresa. E essa palestra vai ser dividida em 3 blocos. O primeiro deles é o bloco 1, da produtividade, depois vai ter a importância da avaliação de desempenho dos indicadores e, por último, os indicadores que iremos acompanhar. Bom, produtividade. Mas por quê, né? Por que ser mais produtivo? Bom, tem uma frase aqui bem legal do Paul Krugman, um cara que recebeu o Prêmio Nobel de Economia. Ele diz o seguinte: produtividade não é tudo, mas no longo prazo é quase tudo. A capacidade de um país elevar o padrão de vida de sua população depende quase exclusivamente de sua capacidade de elevar o nível de produção por trabalhador. Eu gosto de estudar um pouco sobre economia, sabe? E um dos pontos que eu me lembro bem, pelo Adam Smith, talvez alguns conheçam aí, basicamente o pai assim do capitalismo, né? É uma pessoa que estudou realmente muito sobre economia e boa parte do que a gente entende hoje foi ele que disse lá atrás. E o que ele falava assim? Antigamente era medido o grau de riqueza dos países pelo nível pelo nível de ouro, né? Pela quantidade de ouro que aquele país tinha. Só que ele foi contrário a isso. Ele falou assim: não, isso não faz sentido. Porque se um rei tem uma quantidade absurda de ouro, mas o seu povo não tem essa riqueza, então o outro país que tem menos ouro, mas tem essa riqueza mais distribuída, ele é mais rico e é mais produtivo. Então, qual que seria o meio de você medir a riqueza desse país? Seria justamente analisar a produtividade deles. Então, ou seja, a quantidade de pessoas ocupadas naquele país e que estão realmente fazendo algo produtivo. Então, o meio, talvez, para gerar mais riqueza não é ter mais quantidade de ouro, não é ter mais quantidade de dinheiro em si na economia, mas sim conseguir ter mais produtividade. Então, é isso que a gente quer passar para as empresas também e levar para as pessoas no geral, né? Porque é um dado muito importante, poucas pessoas têm esse conhecimento. E afinal, o que é produtividade, né? Aí agora eu vou detalhar um pouquinho mais. Como assim produtividade? Bom, produtividade ela pode ser definida em diversos indicadores. Por exemplo, uma montadora. Número de carros por trabalhador. Usando um exemplo mais simples simples não, mas mais aplicável ao negócio de vocês aqui. Tem o João, por exemplo, e tem uma confecção. Então seria número de peças por trabalhador. Tem alguns exemplos aqui: quilos de mel por colmeia, litro de leite por vaca por hectare. Tem um pouquinho mais complexo, mas ele é simples, só parece complexo mesmo. É o número de leite produzido por vaca e, no caso, quantas vacas cabem em 1 hectare, né? Outro exemplo são pratos por trabalhador, no caso de um restaurante, né? Usando um exemplo mais prático aqui também, vamos supor da Anne. A Anne, ela faz, a empresa dela ela produz maquiagem. Seria quantos batons, por exemplo, ela consegue produzir por hora. Esse seria um indicador interessante. E para se comparar os negócios diferentes, pode-se utilizar a produtividade do trabalho. Por quê? Porque eu não posso comparar o número de carros por trabalhador com os sapatos por hora. Por quê? Porque são negócios totalmente diferentes, não tem como comparar. Mas a gente consegue comparar de uma outra maneira, que é justamente
a produção, que é a produtividade igual ao faturamento menos os custos variáveis dividido pelas pessoas ocupadas. E o faturamento menos custos variáveis, ele é igual à produtividade do trabalho. Então, esse é um ponto importante. Quer ver? Nesse exemplo aqui que está escrito no asterisco, o valor adicionado igual ao valor bruto da produção, ou seja, o valor de venda, né, o faturamento, menos o custo intermediário, que são os custos variáveis, o custo relacionado aos produtos. Vou detalhar um pouquinho ele mais para frente. E para sabermos, então, se a empresa é mais ou menos produtiva, é preciso medir e ter dados e indicadores para entender isso. Aqui a gente já entra na segunda parte da palestra, que é a importância da avaliação do desempenho e dos indicadores. Tem uma frase aqui, bem legal, do Norton e Kaplan, que é a seguinte: medir é entender, entender é conhecer, e conhecer é poder. Bom, essa frase diz muito, né, porque ela basicamente diz: se você não conhece a sua empresa, você não tem poder sobre ela. E se você não tem poder sobre ela, quem vai ter então, né? Então, é extremamente importante ter essas mensurações, por exemplo, quanto foi faturado no mês 1? No mês 6 teve quanto de faturamento? Quanto que a gente precisa aumentar para conseguir ter um lucro mais adequado ao nosso nível de empresa, ao nosso ramo de empresa? Hoje em dia, a minha margem líquida, que é o que sobra, né, que tem o lucro e tem o faturamento. O lucro sempre é uma parte menor, né? Porque tem os impostos, tem o aluguel, que é os custos fixos, tem os custos variáveis, ali, custo relacionado ao produto. Então, tem diversos custos. No fim, fica aquela margem, né, que a gente sempre tenta aumentar um pouquinho mais, a margem líquida. E se a gente não tem essas mensurações, realmente fica muito difícil procurar melhorar algo, porque você não sabe o que melhorar e fica mais difícil ainda como, né? Então, já entra naquela outra questão da meta também, porque para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Usando várias frases filosóficas aqui, né? Mas é basicamente isso mesmo, porque conforme você não tem esses números, fica muito difícil para você chegar a algum lugar. Agora, se você já tem esses números, a tomada de decisão ela fica muito melhor, fica muito mais fácil de ser tomada. E por que medir, né? Por que avaliar? Então, a gente tem um exemplo aqui da expectativa, que é esse leãozinho aqui, e tem que é a realidade, né? Que é o gatinho aqui assustado. Então, às vezes a gente tem essa expectativa da nossa empresa em relação a alguns pontos, né? A gente quer que a empresa seja um leão mesmo, né? Tenha muitos dados. Às vezes na nossa cabeça a nossa empresa realmente está muito boa, ela produz bem, a gente está tendo lucro, o dinheiro está chegando no bolso e tudo mais, está sobrando um pouquinho por mês. Porém, se a gente avaliar esses dados reais e comparar com outras empresas, às vezes a gente descobre que a empresa não é um leão, a empresa é um gatinho. Então, e aí que a gente tem que procurar identificar esses problemas e principalmente as suas causas, né? E aí sim conseguir tratar o problema. Esse é um dos nossos objetivos aqui no Ali. Algumas pessoas já começaram aí o Encontro Individual 2, comecei junto com elas, e a maioria ainda não. Mas o objetivo disso é justamente coletar essas informações e proporcionar ações corretivas para realmente conseguir resolver esse problema e transformar, né, a realidade na expectativa e não ficar apenas na cabeça, né? Porque quando a gente deixa esses dados, essas informações, essas expectativas apenas na cabeça, aquilo realmente só está na cabeça. Ele não está na parte prática. Então, é de pegar e colocar na prática, elaborar um plano para isso, colocar um quem que vai fazer aquilo, quando vai ser feito, como que vai ser feito, as coisas ficam mais elaboradas. Foi feito um mapa nessa parte. Então, a partir do momento que é feito esse mapa, fica muito mais fácil conseguir trilhar e chegar no seu objetivo. Você consegue pôr no computador para mim? Tem que pôr. Oi? Clarice? Tá ouvindo, Clarice? Você pode só deixar no mudo, fazendo um favor? Olha, na lateral direita, superior.
Vai ter sair, vai ter compartilhar conteúdo e tem um microfoninho. É só deixar no mudo por enquanto. Bom, de qualquer forma, vou continuando aqui, gente. Bom, indicadores de desempenho, né? A gente conhece aí vários indicadores, alguns deles estão relacionados, por exemplo, ao carro, né? A gente tem aqui as milhas por hora, né? Ou aqui no Brasil a gente utiliza o quilômetros por hora. Ele é muito importante, porque se não tivesse esse indicador, a gente não iria saber quanto que a gente está passando de velocidade, a gente não iria saber, por exemplo, o quanto que o carro consome por quilômetro. Então, eles não dizem para a gente o que fazer exatamente na hora, nem como fazer, porém ele dá um norte para a gente, né? Ele nos indica quando mais ou menos que a gente tem que colocar uma gasolina ou quando que a gente está numa velocidade muito alta e deve começar a diminuir. E o que é isso daí, então? É simplesmente uma forma quantificável de representar algo, né? Aqui? É uma forma quantificável de representar algo, e no caso, o que a gente vai estar utilizando nesse programa é uma forma quantificável de representar o desempenho da empresa. Ok. E para que são utilizadas? Elas são utilizadas para acompanhar os resultados obtidos, para auxiliar na tomada de decisão. Isso daqui eu considero o ponto mais crítico, porque, como eu disse anteriormente, né, se você não tem as coisas organizadas, não tem as coisas de forma clara, fica muito difícil você tomar uma decisão de forma assertiva. Agora, se você tem tudo isso na ponta do lápis ali, ou numa planilha, ou num programa, um software que está tudo organizado, tudo legal ali, fica muito melhor. Vocês podem ter certeza que todas as empresas grandes, elas têm esses dados, e está tudo organizado. E se vocês também não procurarem se organizar para ter esses dados e ter tudo anotado, e aí com certeza vai ficar muito mais difícil para melhorar a competição de vocês em relação a essas outras empresas, por exemplo. Outro ponto também é comunicar o desempenho desejado e resultados obtidos à equipe. É bem importante pegar e passar esses dados para eles terem noção como é que está, né? Porque, vamos supor, se está muito bom, é legal passar isso para eles também, para eles terem noção que o trabalho deles está dando resultado, que eles estão trabalhando e não está sendo em vão. Então é importante passar esses resultados, e no caso de o resultado também não estar bom, então é legal que eles saibam também para que realmente possam aumentar, e é legal ter essa transparência entre os sócios, né, os empresários e os funcionários, para eles terem essa noção, porque às vezes a empresa está beirando a falência ali, mas o funcionário não tem noção disso, né? Agora, se às vezes, vou supor, chega num momento muito crítico ali, você chega e tem uma conversa com os funcionários, explica para eles a real situação da empresa, talvez isso mude, talvez comece a ter uma mudança de postura. Então, é bem interessante que eles saibam de alguns dados. Não precisa passar todos os dados, né, os mais específicos, mais sigilosos, mas é interessante passar pelo menos alguns gerais e que sejam principais para a empresa. Bom, é preciso conhecer. O indicador, ele funciona como uma bússola. Ele mostra para a gente justamente aonde, mais ou menos, né, a gente deve chegar, ou mais ou menos quando, né, de acordo com alguns cálculos que podem ser feitos. E é justamente como a empresa está em relação aos aspectos que mais impactam o seu desempenho. Por exemplo, usando um exemplo da loja da fábrica de confecção de roupas. Seria, por exemplo, o número de peças por pessoa, ou o número de camisetas produzidas por máquina. Então, cada empresa existe um aspecto bem específico para ser determinado, né? Talvez número de vendas por pessoa, número de vendas por funcionário. Cada negócio é um negócio, deve ser analisado de forma bem específica. Outro ponto também que é necessário conhecer são os pontos onde, no momento, se concentram as principais dificuldades e gargalos da empresa, né? Cada empresa possui uma dificuldade específica. Algumas têm mais deficiência na parte da gestão financeira, outras é na parte do marketing, outra na parte do processo em si, que às vezes não tem uma deficiência, mas ela quer melhorar, ela quer ter um avanço, ela quer deixar a empresa dela mais competitiva. Então é preciso ter isso anotado, e por isso que a importância desses indicadores. Esses indicadores, eles vão realmente poder proporcionar se o desempenho realmente está sendo bom, se está sendo mediano ou se está sendo péssimo. Mas se não tiver esses indicadores, não tem como saber. Vai ficar apenas no achismo, e no achismo não chega a lugar nenhum.
E é justamente o caminho, né? Então, nosso objetivo é caminhar em direção ao melhor desempenho possível. Agora, uma reflexão. Quais os aspectos mais impactam no desempenho da sua empresa? Basicamente algumas perguntas que eu já fiz e algumas também que eu já fiz agora no encontro individual 2, que no caso, para a maioria, né, vou estar perguntando de forma mais específica. E outro ponto seria quais são os maiores gargalos e dificuldades na atuação da sua empresa hoje. Por exemplo, como ela está em relação ao mercado. O que ela precisa melhorar para estar de acordo com o mercado, ou então para melhorar para estar acima do mercado. Quais que são esses gargalos? Quais as maiores dificuldades? Às vezes a empresa não está tendo um problema real em si. Talvez porque tenha começado agora, talvez porque ela realmente está num desempenho muito bom, está numa época muito boa, mas ela quer mudar alguma coisa, ela quer melhorar. Então, seria interessante procurar os pontos de dentro da empresa que ela pode ter essa melhora. Então, quais indicadores acompanhar, né? Existem diversos indicadores. Deve-se acompanhar os indicadores que apontem para os aspectos que mais impactam a empresa. Usando aqui, vamos ver mais um exemplo aqui. Talvez o exemplo do Marcos aqui. Marcos, ele tem a empresa que é a Hidroflex. Ela tem o objetivo de fabricar alguns componentes que vão no motor e começa a injetar hidrogênio para aumentar a potência do motor. Então, o que seria interessante para ele, por exemplo, seria número de componentes vendidos por mês, por exemplo. Seria um ótimo indicador para acompanhar. Crescimento de vendas desse componente por mês. Outro indicador seria número de componentes vendidos por loja, por exemplo. Então, se ele souber o quanto de componentes é vendido por cada loja que ele tem, ele vai conseguir direcionar as melhores promoções, por exemplo, alguns melhores possibilidades, parcerias para esse lojista. Então, ele consegue tomar a decisão muito mais assertiva se ele tiver tudo organizado. Agora, se não tiver isso organizado, ele não vai saber quem que vendeu mais, por que vendeu mais, e fica tudo disperso. Não fica um negócio organizado. E assim é bem certo assim uma perda da competitividade, né? E, infelizmente, resultados no longo prazo. Bom, uma frase muito legal aqui também é: o que pode ser medido pode ser melhorado. Isso aqui é uma frase extremamente justa e que realmente se dá pela realidade mesmo. Porque qualquer coisa que vocês podem medir, vocês podem ter certeza que ela pode ser melhorada. Então, ela é muito importante. Espero que fique na cabeça de vocês aqui, olha. O que pode ser medido pode ser melhorado. Pode imaginar qualquer coisa: número de venda, número de clientes, a satisfação dos clientes. Às vezes é um negócio que é um pouco subjetivo, né? Às vezes a gente pensa assim, eu converso com meu cliente de forma informal e tudo mais. Porém, se você quiser fazer uma pesquisa para entender um pouquinho mais, para oferecer um melhor produto, um produto mais adequado para aquele cliente e, consequentemente, aumentar as vendas e ter um aumento no faturamento, vocês precisam mensurar isso. Então, é muito importante essa parte dos indicadores neste quesito. Bom, em relação à gestão do desempenho empresarial, a gente tem meio que uma certa regrinha, né? A gente tem a definição dos indicadores de desempenho e suas metas. Esse aqui seria o principal ponto, né, a princípio, definir quais indicadores de desempenho vão ser medidos na empresa, quais que serão as metas desses indicadores. Por exemplo, hoje em dia eu tenho 1.000 clientes na minha loja, né, tenho 1.000 clientes lá por mês. Eu quero aumentar para 1.500 clientes por mês. Então, eu já tenho uma meta. Qual que é o próximo passo? É fazer o monitoramento dos resultados. Então, é fazer a coleta dos dados de forma frequente. Todo mês eu ir lá, medir. Às vezes é um pouquinho chato, às vezes não, se tiver um software legal que consiga auxiliar. E está fazendo constantemente também a atualização dos sistemas e dos controles. Até cheguei a comentar sobre a ponta do lápis. Se não tiver outra maneira, dá para realmente fazer na ponta do lápis. Porém, hoje em dia, como eu disse, com o aumento da competitividade, com essa transformação digital que está ocorrendo,
seria muito importante vocês terem algum sistema para ter esse controle, para ter essa coleta dos dados e para que vocês não percam muito tempo para fazer isso, né? Então é legal se vocês tiverem algum software que consiga fazer isso já de forma bem rápida, porque vocês pegarem esses dados, depois organizarem e depois ainda parar para tomar uma decisão é muito tempo. Então é legal vocês coletar rápido, ter aquilo já no mapinha pronta lá de vocês, para vocês conseguirem tomar uma decisão rápida, sem perder muito tempo. Vocês têm que focar na administração, na gestão, porque vocês mesmos já têm muito mais noção do que eu, né? Tenho apenas 26 anos, mas o dia a dia é muito corrido, não dá para fazer tudo, e então é melhor focar naquilo que realmente é o mais importante. E para ter essa noção, os indicadores acabam surgindo como uma solução. Em relação ao logo após o monitoramento desses resultados, existe a análise dos resultados. É justamente parar, analisar esses resultados, ver o que vai estar fazendo sentido, o que não está fazendo sentido. Eu vendo um produto aqui que ele só tem 1% no meu faturamento total. Será que vale a pena continuar investindo tempo nele? Investindo recursos? Investindo pessoas nele? Talvez não vale a pena não. Vamos deixar esse produto, foca em outros, talvez destina esse tempo para procurar novos produtos que tenham um maior impacto diretamente nos clientes. Então é um ponto para se analisar, e é justamente nessa etapa onde é feito isso. Logo depois é feita a comunicação dos resultados das equipes. Conforme eu disse anteriormente, ela é muito importante para que eles tenham essa noção, para que eles tenham um engajamento. Um ponto importante hoje em dia é o seguinte, que foi descoberto que as pessoas elas são motivadas por 3 meios. Um deles é pela motivação individual, ou seja, por comissões, vamos supor que a pessoa ela receba um pouquinho mais pela produtividade que ela faz, por exemplo, mais peças de roupa por dia, por mês, por exemplo, ela pode ter uma meta em relação a isso. Porém, existe um outro aspecto que tem sido considerado muito importante e existem alguns estudos provando isso na prática, que é justamente o engajamento. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou trabalhando? Só para ganhar mais? Só para a empresa conseguir ganhar mais? Aliás, é outro ponto que eu acabei me esquecendo de falar. Existe um meio de você bonificar a sua equipe, não de forma individual, mas em equipe. Vamos supor que número de peças produzidos por equipe. Então, seria um outro meio de você bonificar essas pessoas. Agora, o terceiro meio que eu tinha começado a falar antes, seria realmente a parte de você engajar a pessoa ter um propósito para aquilo. Vamos supor que, um exemplo legal, que a gente tem o da Anne, por exemplo. A Anne tem vamos supor que ela tem o propósito de melhorar a autoestima das pessoas através da venda de um produto sustentável. Na embalagem dela, se você joga fora a embalagem, não vai ter problema, porque ela é biodegradável e ainda vai nascer uma plantinha. Então, ela tem esse apelo emocional e ambiental. Ela pode pegar e falar para os funcionários dela, por exemplo, e falar assim, olha, gente, se vocês venderem os nossos produtos com toda essa energia que eu estou passando para vocês, com todo esse engajamento, vocês não vão estar falando algo que é irreal, vocês estão simplesmente falando a realidade, vocês estão fazendo um bem para o planeta, um bem para as pessoas, elas vão ter um retorno a longo prazo, enfim, dá para ficar falando várias vantagens assim ao longo da noite, né? Mas é bem importante comunicar esses resultados às equipes para elas se sentirem mais engajadas, porque o dia a dia às vezes é maçante, é robótico, automático, e se a gente deixa só as coisas por dados, as pessoas se sentem como robôs também, e vão acabar sendo muito pouco produtivas. Então é importante ressaltar esse lado um pouco humano também. No fundo, somos todos humanos, né? E não somos movidos apenas por dinheiro, né? Por questões materiais. Mas às vezes uma questão ali de você realmente ser valorizado por alguém, você entender que você está fazendo parte de algo maior, pode impactar muito mais do que você oferecer um bônus se a pessoa produzir mais no fim, entende? Então esse é um conhecimento que eu gostaria de passar para vocês. Depois, vou ver se eu acho algum vídeo, alguma indicação de livro também. Estou lendo um livro que fala bastante sobre isso, ele é bastante importante. É um conhecimento que eu quero passar para todos os empresários que eu tiver contato no Ali. Por fim, a parte da mão na massa, né, o desenvolvimento das ações necessárias para realmente
conseguir resultado em relação a esses indicadores, né? Vamos supor, o indicador já foi identificado, a gente já tem um problema a ser solucionado, né? E aqui a gente vai realmente fazer um plano de ação para desenvolver essas ações necessárias para solucionar o problema por fim. Só tomar uma aguinha aqui, porque a boca está seca já. Vocês estão ouvindo bem? Eu não estou vendo ninguém aqui, tá? É meio estranho falar só com a tela. Me deem um ok, só para eu saber. Tudo certo aqui. Tudo certo? Tudo certo aqui também. Beleza. Se vocês quiserem assim também, só se vocês quiserem. Joinha. Muito boa. Tá certo. Então, eu pedi só se vocês quiserem mesmo, assim, para abrir a câmera, porque daí eu tenho uma sensação que eu tô falando com vocês, me sinto mais à vontade. E obrigado pelo merchandising. Tá certo, nada. Bom, em relação à análise dos resultados dos indicadores, né? Então, eles necessitam da interpretação no contexto em que estão inseridos, certo? A gente tem a situação do valor atual, né? Que está dentro ou acima do esperado. Então, a gente consegue identificar os fatores que facilitaram ou dificultaram chegar nesse valor esperado. E também tem a parte de redefinir a meta ou confeccionar um novo indicador. Resumindo, né, se a empresa está boa, a gente identifica os fatores que ajudaram isso a acontecer, ou então a gente redefine a meta para alcançar novos horizontes, né? Porque o objetivo da empresa é sempre realmente estar crescendo, é buscar novas oportunidades, e para isso a gente precisa desses indicadores para ter esse parâmetro, né? Então é muito importante. Em relação a se a empresa está ruim, é realizar essa análise para identificar os problemas e as causas desses problemas, né? Procurar entender mais a fundo o que está acontecendo na empresa, o problema que eu estou identificando é realmente o foco, ou tem muito mais coisa por baixo, muito mais coisa por trás que a gente consegue trabalhar e conseguir resolver esse problema que a gente está identificando a princípio, entre outros. Um outro ponto aqui seria a identificação do problema e as causas, né? Vamos supor, o que é o problema? O problema é um resultado diferente do desejado. É algo que ocorreu fora da nossa expectativa, então a gente tem que procurar dar um jeito nisso, né? Então, a definição do problema é esse. E a causa do problema? A causa do problema são as razões que provocaram esse resultado diferente. No encontro individual 2, conforme eu disse, alguns já fizeram, alguns ainda vão fazer, mas ele é justamente para procurar trabalhar nessa parte, de identificar o problema e, posteriormente, a causa desses problemas. Vocês estão vendo bem? Estou vendo que a qualidade não está muito boa aqui. Vocês estão me ouvindo? Tranquilo. Sim, aqui está tudo bem também. Estou ouvindo bem. Normal para mim também. Para mim também, tudo jóia. Legal. Legal. Bom, existe uma técnica muito utilizada nas empresas, as famosas startups hoje em dia, né? Que é a identificação de problemas e causas, e é os 5 porquês. Essa técnica aqui tem sido amplamente utilizada. Vamos ver aqui um exemplo. Primeiro porquê. Olha, por que o produto não chegou no prazo combinado com o cliente? Aí você pensa, deve ter alguma coisa por trás, né? Aí você pensa mais um pouco. Por que o tempo de produção excedeu o tempo estimado? Vai cada vez mais desmembrando. Por que a ordem de serviço não chegou no prazo? Por que a equipe está sobrecarregada? E depois, por que não houve um planejamento detalhado das ações a serem feitas? Então, tudo isso vai contando aos poucos, sabe? Você identifica a causa, aliás, um problema geral, e vai definindo ele até achar a principal causa, né? No caso aqui, por que não houve um planejamento detalhado das ações a serem feitas? Talvez, se houvesse um planejamento detalhado dessas ações, não teria um produto chegando fora do prazo para o cliente. Então, e esse problema acaba gerando outros, né? Esse número 1 aqui.
ele pode estar gerando, por exemplo, a diminuição do faturamento, o número de clientes, número de potenciais clientes para a empresa. Então, realmente uma avalanche de problemas que pode estar vindos simplesmente porque não teve um planejamento antes de tudo. Então, às vezes um pequeno problema pode acarretar em muitos outros e acabar dificultando diversos fatores na empresa. Então, é muito bom identificar essas causas dos problemas para tomar ações corretivas necessárias e de forma direta, né? Para não ficar apenas colocando um band-aid, passando uma massa corrida para corrigir aquele errinho. Então, é bem legal a gente identificar a causa mesmo, porque atuando na causa a gente corta o problema pela raiz. Bom, agora chegando na última parte já, acredito que alguns devem estar cansados aí de me ouvir falar, né? 1 hora tem que ouvir esse menino falando. O que é a produtividade, então, né? O indicador que eu bati um pouco na tecla aí durante o primeiro encontro e vou continuar batendo na tecla porque ele realmente é importante. Então, a produtividade do trabalho ele é igual ao faturamento bruto menos os custos variáveis dividido pelas pessoas ocupadas. Vamos detalhar um pouquinho mais agora. O que é o faturamento bruto? O faturamento bruto ele é o valor total da venda de produtos ou de serviços durante o mês. Ou seja, é o faturamento total do período. E qual que é a unidade de medida? No caso aqui que a gente utiliza são os reais, né? E lembrando também que não se consideram receitas extraordinárias com vendas de ativos ou aplicações financeiras. Por exemplo, aqui, vamos supor que a empresa de vocês aqui tem imóveis, né? A menos que seja realmente uma construtora ou algo assim, que no caso não é, porque são micro e pequenas empresas, né? Mas vamos supor que vocês tenham um imóvel atrelado à empresa. A venda de ativo ela vai realmente acarretar num faturamento gigante no mês que vocês estejam vendendo este ativo, né? Esse imóvel. Porém, ele não é o faturamento. Por quê? Porque ele não diz em relação ao desempenho da empresa. Ele não diz se a empresa está produzindo mais ou menos. Ele é apenas um dado que não é recorrente. Então, para a gente não é interessante. Ou aplicações financeiras também. Muitas empresas acabam investindo em ações, em fundos, e assim acaba tendo uma renda a mais ali para a empresa. Porém, isso não está relacionado à parte produtiva da empresa. Então, o faturamento bruto é apenas o valor total da venda de produtos e serviços. Em relação aos custos variáveis, são os custos ou as despesas que variam de acordo com o nível de atividade da empresa. Vamos supor aí matéria-prima de uma empresa aí vamos supor, de aço, né? Tem um exemplo da Larissa aqui, da SJ Ferro e Aço. Vamos supor que eles vendem aço para construção civil. Então, eles pegam o aço como matéria-prima, uma indústria siderúrgica, chega na empresa deles, eles tratam, deixam uma maneira que seja mais utilizável para outras aplicações, por exemplo, para construir uma casa, um prédio. Então, eles fazem o quê? Eles tratam isso, só que... E aí depois eles vendem, né? Então, eles têm que colocar o custo da matéria-prima que eles pegam, e é justamente esse custo que é o custo variável. Vamos supor que eles compram aço aí a R$5 e vendem a 10. Então, eles pegam esse custo, né? Esse custo variável e coloca na formulinha que eu falei para vocês. Depois vai ter o faturamento geral. E lembrando também que ele é apenas a matéria-prima ou as comissões de vendas. Então, as comissões de vendas também entram aqui, nesse ponto. E não inclui custos fixos, como os salários, os aluguéis, entre outros. A água e luz ela pode ser considerada custo variável para alguns negócios, mas são alguns mesmo. Um exemplo aqui seria um salão de beleza, né? Que a água e luz ela é variável. Quanto mais gente estiver indo nesse salão de beleza, mais ela vai gastar com água e mais ela vai gastar com energia. Então é bastante importante nesse ponto. Porém, para um escritório de engenharia, por exemplo, não é importante, porque a água e luz são custos fixos, né? São irrelevantes. Então, ele não varia. Bom, em relação ao levantamento dos custos, eu vou até passar para vocês uma planilha que eu tenho aqui para ajudar vocês para estimar esses valores, né? Mas ele entra aqui nos custos variáveis, por exemplo, comissão sobre as vendas, os impostos sobre as vendas também acaba entrando, o custo dos produtos ou dos serviços, né?
As embalagens também bastante importante, porque às vezes não é um produto diretamente, mas faz parte, ele tem que estar relacionado, porque conforme aumenta o número de venda, aumenta o número de embalagens. Taxas de cartão de crédito, isso daqui às vezes acaba ficando meio de canto, as pessoas acham que é um pouco irrelevante, mas ele é importante sim. Aquele 1, 2, 3% ali no fim do mês faz diferença. Outro ponto seria os fretes e a logística de entrega, porque tudo isso está relacionado ao produto. Em relação aos custos fixos, vamos entrar aqui o aluguel, o condomínio, o PTU, no caso aí se a pessoa tem um imóvel, né, mas geralmente também é pago junto com o aluguel, os salários, os encargos, enfim, todos esses daqui depois eu vou passar uma planilha para ajudar vocês a calcular. Bom, e por fim, as pessoas ocupadas. O que são as pessoas ocupadas? São justamente o número de pessoas que trabalham na empresa por pelo menos 1 hora por semana, remuneradas ou não, independente também delas terem ou não um vínculo empregatício formalizado. Vamos supor que a gente tem muita empresa familiar aqui. Vamos supor, se o filho resolve ajudar no negócio e tal, ele não tem um vínculo empregatício formalizado, porém ele ajuda mais de 1 hora por semana e tem um papel ali essencial na empresa. Então ele entra nas pessoas ocupadas. E o que inclui? Inclui os sócios e os proprietários, familiares que estejam ocupados na empresa, pessoas de férias, pessoas em licença e profissionais da lei salão parceiro. No caso aqui seria para salão, né? No nosso caso aqui não temos nenhuma empresa que trabalha com salão. E o que não inclui? Estagiários e menor aprendizes, esse daqui não conta. Pessoal terceirizado de manutenção e reparação na empresa, não conta também. Se tiver uma máquina com problema, por exemplo, tiver um pessoal passando um tempo lá só para arrumar essa máquina, não conta. Prestadores de serviço com característica de não subordinação também não entra. E pessoas em licença remunerada por mais de 15 dias, caso que alguém tenha licença maternidade ou outras alternativas. Bom, já finalizando aqui para vocês, vou deixar como tarefa de casa realizar a primeira coleta de resultado dos indicadores, que seria o quê? O faturamento bruto, o faturamento por mês. Vou precisar isso de vocês, precisar que vocês se esforcem um pouquinho, vou mandar depois a planilha para ajudar vocês a calcular. Algumas empresas eu sei que já têm esses dados certos, outras ainda não. E então é importante que vocês corram atrás disso para a gente poder estar analisando esses indicadores. Outro ponto são os custos variáveis, né? Levantar esses custos variáveis. Algumas empresas vão chegar perto de zero, porque é realmente muito pouco. Talvez no caso de serviços, assim, qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo por inbox, para a gente tentar avaliar o que seriam esses custos variáveis para alguns casos específicos, que não seja uma empresa produtiva, por exemplo, ou que não compre um produto para revender. E, por fim, né, as pessoas ocupadas, que é o mais simples, e todos conheçam muito bem a empresa de vocês. Talvez só para ser interessante só esclarecer alguns pontos, né, conforme foi dito no slide anterior aqui. Tem alguns pontos que entram e outros não. Então, vou passar esse slide para vocês também depois e vocês vão estar podendo conferir. E, por fim, é isso, assim. Agradeço demais a paciência de vocês, né? Deu 1h30, aliás, deu 1h20, né? Porque acabou correndo um pouquinho de atraso para o início. 1h20 desse encontro. Agradeço a atenção de vocês, agradeço a paciência. E é isso, pessoal. Ficou alguma dúvida em relação a algo? O que vocês me dizem? Por enquanto, tudo ok, né? Levantar os dados agora, né? Começar a anotar tudo certinho na planilha, que é o começo, né? Bem no comecinho. Começar a trabalhar em cima desses números. Tá certo, é isso mesmo. Fazer agora. Uhum. Bora trabalhar, né? Bora trabalhar, é isso mesmo. Bom, é isso, gente. Muito boa noite. Parabéns, agradeço. Lucas. Obrigado. Parabéns, foi ótima a explanação. Que bom, fico feliz. E foi um prazer conhecer todos. Espero que a gente possa ter boas parcerias aí. É isso aí. Justamente, pessoal, aproveita bastante o grupo lá para trocar experiência, para conversar sobre parceria. Eu vi que às vezes tem alguns ramos que eles têm uma certa conexão ou pode ter uma conexão.
Aproveita para perguntar aí para o pessoal que às vezes está um pouquinho mais tempo, ou que simplesmente tem uma ideia diferente e quer compartilhar alguma coisa. Então, aproveita lá bastante o grupo, porque é uma oportunidade grande que vocês estão tendo. E eu também, né? Estou aproveitando bastante, estou aprendendo muito com vocês. Cada um tem uma história de vida, um pouco de conhecimento para passar. Estou muito feliz também porque o grupo ele é bem diverso. Existem empresas que estão começando agora, empresas que já existem há mais de 40 anos, empresas que já têm um porte um pouco maior, outras empresas que têm um porte um pouco menor. Então é legal ter essa diversidade de setores também. Infelizmente não temos todos aqui, todas as pessoas, né? Porém, ao longo do projeto eu vou tentar encaixando todo mundo para todo mundo acabar se conhecendo. Mas estou bem feliz mesmo, acho que vai ter um trabalho legal durante o projeto. Valeu, meus parabéns. Boa noite a todos. Obrigado, muito boa noite e nos vemos em breve. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Parabéns pessoal. pela aula. Obrigado. Nada. Tchau. Boa noite, Lucas. Obrigada. Qualquer dúvida, eu entro em contato aí. Tá certo, fica à vontade. Os slides você vai distribuir para a gente? Vou sim, vou passar lá no grupo do WhatsApp mesmo, ou por e-mail se vocês preferirem. Tá legal. Obrigado, Lucas. Tchau, tchau. Até amanhã. Nada, até. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu, Lucas. Boa noite. Boa noite. Valeu, Lucas. Opa, nada. Eu que agradeço pela atenção.